Bom, bom dia a todos. Alunos, obrigada aí por estarem entrando aqui, pela participação. Deise e Raquel, obrigada, né, novamente aqui pela presença, pela participação aqui de vocês. Eu intitulei como bate-papo com o Secane, mas enfim, porque, na verdade, a nossa ideia aqui com essa palestra e a presença de vocês aqui virtualmente é vocês contarem um pouquinho desse trabalho bem interessante que vocês fazem, né? E eu vou ler um pouquinho aqui o mini currículo aqui de vocês, e depois, claro, vocês complementam aí. Bom, a Deise Brezan, sim, Deise, que fala? Isso, Bressan. Graduada em Nutrição e Serviço Social pela Universidade Estadual Centro-Oeste, no Paraná. Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é docente do curso de Nutrição na FACFAM, né, e coordenadora do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar. Bem-vinda, Deise, e, enfim, esse grupo delas, pessoal, é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar. Então, a Deise vai conversar aqui um pouquinho. E já apresento a Rosane também, que vem, né, logo após. A Rosane Bastos possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuante no movimento social organizado como Economia Solidária, Cooperativismo e Desenvolvimento Territorial, tudo que a gente conversa aqui na disciplina, hein, gente? Gestora de projetos nas áreas sociais e ambientais, no momento está coordenadora do projeto Quintais Produtivos para Mulheres Rurais de Mato Grosso do Sul, a sigla, a POMS, OMS, como é que é? É a POMS, né? POMS mesmo, a POMS, Unicafes do MDA. E como agente Secane, no projeto do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar da UFMS, né, que é o Secane. É diretora da empresa BIG Serviços em Gestão Empresarial. Bem-vinda, Rosane, bem-vinda, Deise. Então, a palavra fica com vocês. Obrigada, Meire. Bom, mais uma vez, bom dia, né, todos e todas. A gente agradece o convite, né? Acho que é muito importante nessas parcerias e a gente dentro da UFMS se conhecer, né? Conhecer aí os diversos projetos, né? Que muitas vezes eles acabam indo de encontro, né, com ações que outros professores também desenvolvem, né, e aí nesse caso o Secane, né, indo de encontro com o que vocês discutem dentro da disciplina de extensão rural, né, então a gente fica feliz com o convite. Primeiro, eu quero dizer, né, que eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é o Secane, né, para que vocês conheçam. Mas quem é expert, né, nessa parte de agricultura familiar, extensão rural, é a Rosane, né? Menos, Deise, menos. A gente tem, eu tenho uma honra, né, de tê-la na nossa equipe, né? Ela e a professora Raquel, né, que não pôde estar aqui hoje. A professora Raquel, ela é agrônoma e ela é professora do curso de Engenharia de Alimentos aqui da nossa faculdade, né? E ela e a Rosane que tomam conta, né, que desenvolvem essa parte da agricultura familiar dentro do Secane. Então, a Rosane depois vai conversar com vocês e explorem depois ela nas perguntas, né, porque a Rosane tem uma vivência muito grande, já de anos de trabalho, né, então ela conhece muito bem toda essa área aqui dentro do nosso estado, né. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é o Secane e o que o Secane tem a ver, né, com a agricultura familiar, com a extensão rural, né, o porquê que isso também é importante aqui dentro da nossa temática, tá? Então, o Secane, ele é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, né?
Talvez alguns de vocês venham de escola pública e vocês já tiveram lá na escola a merenda escolar, né? A merenda escolar, ela hoje está ligada ao que a gente chama de Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né? O PNAE foi um programa criado lá na década de 50, né? Esse ano nós completamos 70 anos de PNAE, né? E ao longo do tempo ele foi sendo aprimorado e desenvolvido, né? E hoje a gente tem um modelo de alimentação escolar, né, nas escolas públicas que é exemplo, né, a nível mundial, né? Então hoje a gente tem, inclusive, muitos países que vêm ao Brasil para conhecer, né, esse programa, né? A gente sabe que ainda precisa avançar muito, claro, mas a gente tem um modelo hoje que é muito bem visto, inclusive internacionalmente, né? E aí, lá em 2006, né, foram criados, então, esses centros, né, que são os SECANES. Para quê, né? Então, esses centros, eles foram criados para auxiliar, né, os municípios e o Estado na execução do PNAE, né? Porque tanto as escolas municipais como as escolas estaduais, né, elas estão, elas têm, né, esse programa, né? Esse programa ele prevê aí, né, a descentralização de recursos. Então o Ministério da Educação manda recurso para as escolas, né, para os municípios, para os estados, né, esses complementam, e aí precisam seguir toda uma legislação lá para a execução desse programa, né? E aí, pelo número muitas vezes limitado até, né, de funcionários dentro lá do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está ligado ao Ministério da Educação e que é quem, né, faz toda essa gestão, né, do programa, né, por meio de algumas coordenadorias lá específicas. Então se viu a necessidade de criar esses centros, né, para que fossem apoiadores, né, dos estados e dos municípios, levando capacitações, né, fazendo monitoramentos, né, auxiliando os estados e municípios nessa execução. Então, hoje no Brasil nós somos mais de 20 SECANES, tá? Todos eles estão ligados a alguma universidade federal ou instituto federal, né? E aqui na UFMS nós somos jovens, na verdade, né? Nós fomos habilitados, né, enquanto SECANE em 2021, as nossas atividades começaram em 2022, né? E nós estamos agora executando o nosso segundo plano de trabalho, né? Então, há uma parceria que é feita, né, entre a universidade e o Ministério da Educação, e aí nós temos um plano de trabalho a ser seguido, que são ações que a gente precisa desenvolver no estado aqui de Mato Grosso do Sul e também nos municípios, né, do nosso estado, para tentar auxiliar esses municípios a melhorar a execução do PNAE, tá? Para que a gente avance, tá? Então, mais ou menos essa contextualização. Então, o que hoje nós, SECANE e UFMS, nós fazemos, né? Então, quais são essas ações, né, que foram lá contratuadas junto ao Ministério da Educação, né, para que a gente desenvolvesse? Então, a primeira ação que a gente desenvolve, isso desde 2024, na verdade, é o monitoramento e assessoria a municípios e ao Estado. Já vou contar um pouquinho o que é isso de fato. Também a gente forma os conselheiros da alimentação escolar, depois eu vou também falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos organizar esse ano o primeiro encontro estadual do PNAE aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, o último produto, que é o que depois a Rosane vai detalhar mais para vocês, é de fato o fomento, então, a inserção de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar, né? E isso tem um motivo, né? Que hoje, né, a legislação brasileira ela obriga que pelo menos 30% de todos os alimentos, né, que as prefeituras e o Estado, né, compra precisa ser necessariamente da agricultura familiar. A gente ainda tem municípios que não cumprem, né, mas há essa regulamentação e por isso, dentro do PNAE, a gente trabalha muito com a agricultura familiar, tá?
Então, eu vou falar um pouquinho, né, de cada uma dessas ações só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a ação, né, a atividade, a gente chama de produto, né? Mas vejam isso como um sinônimo de atividade, de ação que a gente desenvolve, tá? Então, é o monitoramento e assessoria. Então, como funciona? O Ministério da Educação envia para nós, no início de cada ano, uma lista. Aqui no Mato Grosso do Sul são 10 municípios por ano, para que a gente visite o município. Então, nós vamos lá, nós temos uma equipe de 2 nutricionistas, né, contratadas, e elas que fazem essa atividade. Então, elas vão lá no município e aí elas fazem reuniões durante uma semana com todas as pessoas que estão ligadas com a alimentação escolar. Então, quando a gente fala em alimentação escolar, são muitas peças, né, que precisam estar interligadas e envolvidas para que o programa de fato funcione, né? Então, não é uma coisa só da educação, né? A Secretaria de Agricultura, né, ou de Produção, né, dependendo do município muda o nome, ela é fundamental, né, para isso. Articulação com os agricultores familiares, né? Tudo isso é muito importante. Então, todas essas pessoas que de alguma forma estão envolvidas, então elas participam de reuniões lá no município durante esse período de monitoramento, né? E aí são levantadas, né? Todas as informações de como o município ele está executando o PNAE, né? Como que ele está fazendo? E aí a gente faz, a partir disso, um relatório e orientações a esse município. Então, a gente diz, você não está cumprindo os 30%, né, que precisa ser adquirido da agricultura familiar, né? Ou, o número de nutricionistas que você tem não é adequado, a forma como você está, né, licitando os alimentos está errado, ou a chamada pública, né, que da agricultura familiar a gente faz uma modalidade diferente, né, a compra não está adequada. Então, a gente faz um panorama e uma orientação. Então, o SECANI, ele trabalha dessa forma, ele é um parceiro do município, ele vai lá orientar e auxiliar o município na execução desse programa. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, são os municípios que nós monitoramos no ano passado, né? Então, foi Corumbá, Selvíria, Figueirão, Nova Andradina, Eldorado, Camapuã, Jutia, Naurilândia, Alcinópolis, Nova Alvorada. E aí nós acabamos também monitorando Dourados, mas foi junto com o pessoal de Brasília, que veio lá do MEC, né? E mais o estado. Então, o estado de Mato Grosso do Sul também nós monitoramos, né? Então, a gente faz visitas em escolas também, né? Então, quando a gente vai lá no município, a gente visita as escolas. Então, faz um mapeamento, assim, um diagnóstico sobre a execução do programa. E agora, em 2025, então, esses são os municípios, né? Que a gente já começou, na verdade, a gente já monitorou 3 municípios e estamos, né, monitorando outros. Então, esse ano vão entrar aí Ribas do Rio Pardo, Ladário, Aquidauana, Pedro Gomes, Coxim, Costa Rica, Caracol, Rio Brilhante, Anastácio e mais o estado, né? Então, essa seleção de municípios é feita, né, pelo Ministério da Educação. Então, eles que fazem e mandam para nós a lista dos municípios que precisam ser monitorados. Então, aqui só algumas fotos, né? Vejam que a gente, durante os monitoramentos, a gente visita, né, as propriedades rurais, né? Então, são feitas reuniões com os agricultores que fornecem, né, para alimentação escolar, e a gente vai e visita, que tem até uma horta, né, ali uma plantação de mandioca, né? Então, a gente vai fazendo reunião e visitando para entender como funciona no município, tá? E ao final dessa semana, né, que as nutricionistas ficam lá no município, a gente faz também uma formação, uma capacitação, na verdade, e chama os municípios próximos para também participarem, né? Então, essa é a nossa função também, levar informações atualizadas, né, para que as pessoas executem adequadamente o programa, né? Então, no ano passado, a gente conseguiu atingir 64% dos municípios de Mato Grosso do Sul com essas formações, tá? E aqui um mapinha de todos os municípios que participaram, tá? Então, de alguma ação que a gente desenvolveu, tá? Então, o que está em verdinho são todos os que, de alguma forma, participaram. Bom, então, esse monitoramento é uma das coisas que nós fazemos. Outra é a formação para conselheiros da alimentação escolar. Bom, eu não sei se vocês sabem, né, mas no Brasil,
a gente tem uma coisa que chama controle social. O que é isso? São normalmente conselhos, né, formados por diversas pessoas, né, desde usuários daquela política, daquele serviço, até profissionais, né, que servem, em geral, para verificar se aquilo que está sendo proposto está, de fato, sendo executado, né? Então, são os conselhos que a gente chama, né? Talvez vocês já ouviram falar, né? Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo, que envolve um pouco a área de vocês, né? O mesmo da área de vocês deve ter também esses conselhos, né? Dentro da alimentação escolar. Então, nós temos o Conselho de Alimentação Escolar, né? O que o Conselho de Alimentação Escolar faz? Então, ele vê se o programa está sendo executado de fato. E é ele que aprova as contas do município. Então, nós temos um Conselho de Alimentação Escolar por município e mais o Conselho Estadual, tá? E aí, essas pessoas são responsáveis por... Essa, sim, é uma fiscalização. Então, são responsáveis por fiscalizar e verificar se o município está executando o programa adequadamente, né? Ou o Estado, quando for o caso, né? Só que um grande problema que nós temos no Brasil, né, não só dentro, né, dos conselhos de alimentação escolar, mas de outros conselhos também, é que muitas vezes as pessoas não entendem exatamente qual que é a função do conselheiro. Ou às vezes lá no município, precisa montar o conselho, né? Porque inclusive se o município não tiver conselho, ele não recebe o recurso, né? E aí coloca qualquer pessoa, né? Ou não tem, né, um conhecimento prévio, né, sobre o que é isso. Porque eu acredito, né, muito possivelmente que a maioria de vocês aqui nunca nem ouviu falar sobre o que é um conselho, o que é controle social, né? E muito menos, né, sobre um conselho de alimentação escolar, né? Isso. É mais distante da realidade desse aqui, talvez, né? Acredito, pelo que a Meire colocou no início, né? Uhum. Exatamente. E mesmo que vocês... Só para... Pode falar, Rosane, Não, quando se lembrar de alguma coisa, fica à vontade. Falando então, por mim, realmente... Não, né? Não sei se na área de vocês, eu sou, né? Eu sou da área da saúde, então às vezes tem um pouco de dificuldade, assim, né? Imagino que alguma política ele tenha, né? Também, né? Mas isso é muito comum dentro da área da saúde, né? Muito comum quando a gente fala em alimentação, segurança alimentar, a gente tem vários conselhos, né? Que eles servem, na verdade, para garantir que a política pública seja realizada, né? Essa é a principal função, assim, né? Fiscalizar para que aquilo seja realizado. Só que a gente não tem uma cultura no Brasil, né, de falar sobre isso, né, inclusive na escola, né, então provavelmente vocês devem ter estudado lá, né, quem estudou em escola pública nunca nem sequer ouviu falar do Conselho de Alimentação Escolar, né, então esse é um problema que nós temos, né, uma defasagem que a gente tem. Então os SECANs, muitos deles têm atuado nessas capacitações de conselheiros, né. Então, nós vamos lá, identificamos quem são os conselheiros e convidamos eles para uma capacitação. Então, no ano passado, nós fizemos 5 capacitações, foram capacitações online, né, desses conselheiros, né? E antes de fazer essas capacitações, a gente fez até uma pesquisa para entender, né, como que estava o conhecimento deles, se eles sabiam o que eles tinham que fazer dentro do conselho, né? E aí, muitas pessoas, né, veja que 1/3 disse que conhecia parcialmente o que um conselho, né, de alimentação escolar fazia, né? Então, a gente tem essa problemática. Então, o SECAN, ele também tem atuado nesse sentido, de começar a dizer para as pessoas o que é um conselho, qual a função do Conselho de Alimentação Escolar, né? Então, como eu falei para vocês, o Conselho de Alimentação Escolar, ele tem o poder de não aprovar as contas do município relativo à alimentação escolar,
né? Então, tem alguma irregularidade, ele pode ir lá e dizer, ó, não está ok, não está aprovado. Então, tem uma importância muito grande, tá? Então, a gente tem feito isso, né? É um trabalho que precisa continuamente também ser feito, porque o conselho ele tem um mandato de 4 anos, né? Então, sempre há essa renovação. Esse ano, então, ano passado nós fizemos as 5 formações, a gente conseguiu atingir 67% dos municípios aqui do estado, né? E tivemos aí uma participação de 185 conselheiros. E aí, esse ano, nós vamos fazer mais 5 capacitações, tá? Então, é algo que a gente vai seguir fazendo, tá? E aí, também, eu já estou quase acabando, tá, gente? Esse ano nós vamos ter, né, o primeiro encontro estadual do PNAE, né, para reunir todas essas pessoas que trabalham com alimentação escolar aqui no nosso estado, tá? Para também formar, discutir, né? O Ministério da Educação está com uma proposta de ter uma política nacional de alimentação escolar, então esses encontros estaduais eles também vão servir para a gente identificar, né, necessidades de aprimoramento, para depois isso possivelmente ser inserido na política, tá? E aí, chegando na parte que eu acho que é o que mais interessa para vocês, né, e que imagino que é o que tenha mais curiosidade ali, é saber o que o Secane faz, tá? Então, em relação à agricultura familiar. Primeiro, eu queria falar para vocês que como que funciona, né, isso. Então, hoje, o nutricionista, né, ele é o responsável técnico pelo programa, e o nutricionista, ele elabora os cardápios, né, que depois vão ser feitos lá nas escolas, né. Então, o nutricionista, ele tem um papel fundamental nisso, porque só vai ser comprado aquilo que o nutricionista colocar no cardápio. Então, uma das coisas que a gente tem hoje trabalhado e tem tentado discutir muito né, que o nutricionista do município, ele sempre esteja, né, com um diálogo muito próximo com os agricultores familiares, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Produção, né, que seja, para sempre conhecer qual que é o perfil, né, agrícola daquela região, né? Então, entender o que se produz naquele município, né? Porque, como eu falei para vocês, né? Então, hoje, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele exige, né, que 30% dos alimentos, né, que forem 30%, desculpa, do recurso, né, que vem lá do Ministério da Educação seja utilizado na aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, tá? E sempre, né, há uma priorização, né, de assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas, tá? Então, há essa obrigatoriedade, né, que seja adquirido, então, no mínimo, né, 30% dos alimentos do recurso, né, seja adquirido em alimentos da agricultura familiar. Então, o que nós temos feito, que é o que a Rosane vai contar para vocês. Então, desde 2022, a gente tem atuado, né, no fomento aí a inserção de produtos da agricultura familiar dentro do PNAE. E aí, obviamente, nós não temos perna para trabalhar o estado inteiro, né? Então, o nosso foco foi em 3 municípios inicialmente, que foi aqui da Uana, Miranda e Nioaque, trabalhando com agricultores familiares indígenas, tá? E isso se seguiu, né? E agora, esse ano, também a gente vai inserir outros 2 municípios, que é Terenos e Jaraguari, né? Trabalhando com assentamentos, né, da reforma agrária e também com quilombolas, né? Buscando, então, fomentar a inserção desses produtos na alimentação escolar. O PNAE, ele é o que a gente chama, né, pensando nessa questão da comercialização de alimentos, um mercado institucional, né? Então, quando vocês ouvirem falar esse termo, né, é um mercado institucional, ou seja, é um local onde os produtores, então, eles podem vender a sua produção, né? Isso gera renda, né? Isso fomenta a economia local, então é fundamental. Agora,
para que isso aconteça, a gente precisa de muitas coisas. E a extensão rural, ela é a peça-chave e a peça fundamental nisso tudo, né? A Rosane vai contar um pouquinho para vocês, né? E é algo que ainda a gente precisa avançar muito no nosso estado, né? Porque muitas vezes a gente tem lá o pequeno produtor, ele quer produzir, ele produz, mas falta, né? Essa assistência para que de fato haja uma boa produtividade, né? Para que ele consiga de fato também ter lucro com aquilo, né? Então o papel, né, de vocês, né, enquanto aí futuros agrônomos, né, é essencial e fundamental, né? Então a extensão rural, né, você saber como produzir da melhor forma, né? É fundamental para que essa cadeia toda ela funcione, né, adequadamente, tá? Então a Rosane vai agora contar um pouquinho para vocês, né, do que ela e a professora Raquel têm feito, né, com relação, né, à agricultura familiar e dentro ali do Secane, né? Então as nossas atividades voltadas a isso, tá? Então agora eu passo para a Rosane. Beleza, Deise. Só para iniciar, então, agradecer, Meire, você pelo convite, né? Agradecendo a todos os acadêmicos que estão aqui, né? Participando, ouvindo um pouco, conhecendo um pouco dessa realidade que, acredito, né, é diferente da vivência de vocês, do dia a dia, mesmo do próprio curso, né? Pelo que, embora vocês tenham uma disciplina de agricultura familiar, né, mas não tem essa vivência, né? Estou falando isso por conta do que a Meire colocou no início, né, Meire? E eu vou falar um pouquinho dessa... Eu trouxe uma apresentação, né, mas eu quero deixar aberto para que também vocês... O mais importante aqui é que a gente faça um diálogo, né, que vocês façam perguntas, a partir do que a Deise colocou, a partir do que eu vou apresentar, para que a gente realmente possa esclarecer, porque uma apresentação, às vezes, ela fica muito direta, muito rápida, né? E o importante é que a gente possa fazer um diálogo. Eu trabalho, né, como a Meire falou no início, eu estou nesse trabalho, né, há mais de 20 anos, né, só com a agricultura familiar, comunidades indígenas, povos e comunidades tradicionais, né? E, assim, quando a gente fala em agricultura familiar, né, nem sempre a gente pensa agricultor familiar como o indígena, como agricultor familiar, o quilombola como agricultor familiar, o ribeirinho, o pescador, mas na lei de agricultura familiar, todas essas comunidades, digamos assim, essas representações, esse público, são enquadrados, identificados como agricultura familiar, né? São agricultores familiares. Então, quando você tem uma política ou um programa de agricultura familiar, é para esse público, né? E aí, quem hoje comanda nacionalmente, né, a pasta no governo para a agricultura familiar é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, o que eu vou falar um pouco dessa experiência que eu tenho nesses anos, que a Deise colocou, mas principalmente da ação, que é o nosso produto 2, né, que a Deise colocou ali no 4, mas a gente tem trabalhado ele como produto 2, né, que é o fomento, né, à agricultura familiar. Então, o Secane trabalhando para que essas comunidades, né, principalmente nesses 3 municípios, que foi o nosso foco, aqui da Uana, Miranda e Nhoaque, com comunidades indígenas, e agora, em 2025, a gente vai estar trabalhando com comunidades quilombolas e também assentamentos rurais, que vai entrar Terenos e Jaraguari. Então, o objetivo é que a gente fortaleça esses grupos, porque você pode ter a política, você tem a lei, mas você não tem, às vezes, a apropriação, sabe? Essa política não chega lá na ponta, lá na agricultura. Você tem toda uma política, todo um plano, né, programas para a agricultura familiar,
mas você tem uma série de desafios para que essas comunidades, para que esse público da agricultura familiar acesse essa política, esse programa, esse recurso que muitas vezes está lá, por uma série de fatores, né? Mas isso eu vou colocar um pouquinho na apresentação e quero... eu estou, né, então, há mais de 20 anos trabalhando nessa área. Eu tenho uma empresa de consultoria, né, que eu estou aqui no Secane, como agente Secane, mas como uma empresa contratada, e a minha empresa ela é totalmente voltada para o trabalho de gestão de empreendimentos da agricultura familiar, sejam eles indígenas, quilombolas, assentamentos rurais. Então, eu não trabalho com outro público, né? Ela é uma forma, a empresa é uma forma de você poder garantir um trabalho, né, estar no dia a dia, mas também prestar essa ação de consultoria mesmo, né? Obrigada, Deise, eu ia colocar... Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho desse produto, né? Não pode colocar. Posso apresentar? Não, pode apresentar, fica melhor para mim. Tá, beleza, vou colocar aqui. Eu só estava fazendo uma introduçãozinha aqui, né? Eu sou natural de Santa Catarina, também eu e a Deise, descobri esses dias que a gente é catarinense, as duas. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, né? 32 anos por aí. Já morei na Bahia, né? Trabalhando, foi na Bahia há 23, 25 anos atrás que eu descobri que eu tinha uma paixão por agricultura familiar, eu nem sabia disso, porque eu nasci em Santa Catarina urbana, fui criada na área urbana e descobri, num trabalho que eu fui fazer na Bahia, de voluntariado, quando eu tinha 24 anos, que era isso que eu queria fazer da minha vida, né? Então, fui conhecendo comunidades lá, naquela região, que eu percebi que essa era a minha vocação, era essa a missão, era isso que eu queria fazer, e venho fazendo isso desde então, tentando, pelo menos, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né? A fala aqui é fomento à agricultura familiar indígena, quilombola e assentamentos para a inserção de seus produtos no mercado institucional, PNAE e PA. O Secane, a ação dele é diretamente com o PNAE, aquilo que a professora Deise já colocou. Mas todo o nosso trabalho, ele tem um foco, quando ela falou em mercado institucional, PNAE e PA, que são programas e políticas públicas do governo, que já vem de longa data, e o PNAE, que foi criado lá em 1950 e pouco, 57, se não me engano, né, desde 59, ele sofreu várias mudanças ao longo do tempo, né? Então, de 2009 para cá, né, da lei do PNAE, então a gente tem vários avanços nesse sentido, né? Você tem avanços no programa, né? Porque o PNAE, ele não é só um programa, ele é uma lei, embora ele é programa, né, nacional de alimentação escolar, mas o PNAE é uma lei também, então ele vai para além, né, do programa, tá? E nessa ação estou, né, nesse produto, que é o produto 2, fortalecimento dos CAIs, que são os conselhos de alimentação escolar, que a professora Deise falou, né, fomenta a inserção desses produtos, desses grupos na alimentação escolar, tá? A professora Raquel coordena esse produto, né, e eu junto com ela e mais acadêmicos que estão junto, e a Deise, a professora Deise, que é a coordenadora geral do projeto, vamos levando essa discussão e fazendo esse trabalho muito de sensibilização ainda, porque mesmo por mais tempo que já tem o programa, a lei, e mesmo o próprio PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele também já tem um tempo, ele foi criado em 2006, você ainda tem muito para avançar, muito, já se caminhou muito, já se percorreu longas distâncias, mas você tem ainda um horizonte muito grande a avançar, né? Então, todo esse trabalho, tanto do Secane, quanto de outros projetos, de outras organizações, ele está voltado para essa sensibilização e essa ação no cumprimento, né,
no cumprimento desses programas e políticas e leis para favorecimento, não só da agricultura familiar, mas dos estudantes, no caso do PNAE, né, com alimentação escolar, e garantindo segurança alimentar, e para muitas crianças, muitas vezes, essa é a única alimentação que eles têm, né, uma alimentação mais saudável, mais cotidiana. Então, ainda hoje, infelizmente, você tem muitas crianças que a alimentação escolar é a alimentação que chega, de fato, para ele. Não é uma realidade do grupo que está aqui, né, mas a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem uma realidade crítica nesse sentido da segurança alimentar, né. Pode passar, Deise. Aqui eu trouxe só um pouquinho, porque o tema, acredito até que a Meire já colocou isso para vocês, né, mas existe uma lei, né, de agricultura familiar. Ela, como categoria profissional, é definida oficialmente pela Lei 11.326. Você vê, ela é bem recente, de 2006. É nessa lei que se enquadra, né, todo esse setor de agricultura familiar, esses atores, agentes de agricultura familiar, que são indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentamentos, agricultores da reforma agrária, e todos os agricultores, né? Então, todo esse grupo, ele está enquadrado nessa lei, né, que é reconhecida como categoria profissional em 2006, né? E o que diz, então, o artigo 3 dessa lei? Agricultor familiar e empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividade no meio rural, atendendo simultaneamente, né, esses critérios. Área, no máximo, até 4 módulos fiscais, que aqui no MS está entre 30 e 110 hectares, né? Acho que isso vocês têm mais domínio que a gente até sobre qual é essa área de módulo fiscal no estado, mas pelo que tem de dados, está entre 30 e 110, e no Brasil parece que de 5 a 100 hectares, né, no território nacional. Utilize predominantemente mão de obra da própria família, ou seja, a família tem que estar envolvida na ação, ali na unidade produtiva, né, que é o seu lote, que é o seu sítio, o seu quintal, tá? Tenha percentual mínimo de renda familiar originada das atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento da agricultura familiar, né, seu empreendimento familiar. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com a família, tá? Então, você precisa atender esses critérios para estar enquadrado, né, para dizer que você é um agricultor familiar. E isso, eu acredito que vocês já têm, né, esse conhecimento. Pode passar, Deise. Aí aqui a Deise até já trouxe esse tópico, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, é a Lei 11.497, de 2009, né, então que tem avanços nesse processo, né, o PNAE assegura a alimentação escolar em toda a rede pública de ensino, ou seja, todos os nossos estados, municípios, né, são atendidos pela lei, né, toda criança que tem direito a uma alimentação escolar, né, asseguradas pela lei do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí aqui, da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendimento familiar rural ou de suas organizações, que são associações, cooperativas, grupos informais, né? Então, isso que são as organizações da agricultura familiar. Essa resolução número 6, que trata, né, no artigo 29, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no mínimo, os 30%, né? Qual que é a nossa, assim, porque esse é o mínimo, né, 30%. O gestor no município, ele pode adquirir até 100%, né? Todo o trabalho que nós vamos fazendo ao longo desse tempo é no sentido de assegurar que esses agricultores e que esse gestor, ele perceba que ele pode comprar mais do que 30%, né? E aí a gente sabe que tem municípios, e a gente tem visto isso
e agora com o SECANI, isso tem se evidenciado bastante, que ainda alguns municípios devolvem o recurso por não adquirir. E ele não adquire, muitas vezes, com uma desculpa, mas não tem produção aqui no município. Não existe agricultor familiar no município. A gente já ouviu esse tipo de discussão, né? De desculpa. A prefeitura não compra porque não tem agricultor familiar aqui. E isso a gente sabe que não é verdade, né? Não há um esforço, muitas vezes, do gestor no cumprimento, porque é mais fácil para ele, muitas vezes, devolver o recurso, né? Porque é 30%, devolver o recurso, que é o que acontece, do que fazer todo esse processo e cumprir, né, esse papel. Porque para você adquirir esses produtos, você tem que ter conhecimento do que tem de produção no local, no município, você tem que ter um diálogo com esses agricultores, você tem que ter um conselho de alimentação escolar, né, que é o CAI, e você tem que ter nutricionista, você tem que ter agentes que realmente consigam fazer esse trabalho, né, e que saibam que existe batata doce aqui, existe arroz aqui, existe feijão, existe folhas, alface, couve, cebolinha, que pode estar na alimentação escolar desses municípios, que pode estar no cardápio, mas para isso precisa ter toda essa engrenagem, né, como a Deise colocou, todos esses agentes trabalhando em função. Então, alguns municípios optam por não cumprir esse papel, e aí acabam por não cumprindo, na verdade, a lei, né? E devolve o recurso. E todo o nosso trabalho, não só do SECANI, mas o trabalho que a gente vem realizando com a agricultura familiar nesse tempo todo, discutindo e, de certa forma, fortalecendo junto das comunidades produtoras da agricultura familiar esse conhecimento sobre a lei para que ele pressione o seu gestor no município a fazer essa aquisição, tá? Pode passar. Aqui, é importante sim, que a gente, como a Meire tinha pedido, né, um pouquinho sobre as leis, o que tem, os programas, né, então eu trouxe um pouquinho aqui só dos programas que existem, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é o PA, que é um outro mercado institucional. Quando a gente fala do mercado institucional, porque para a agricultura familiar, sempre foi muito difícil colocar o seu produto no mercado. Onde é que os agricultores familiares mais colocam o seu produto? Em feira livre, sabe? Você, no município, quase todo município tem uma feirinha, né, da agricultura familiar, uma feira livre, que a prefeitura cria, ou às vezes o próprio movimento em si da agricultura familiar cria esses espaços de comercialização, né? Então, um dos grandes desafios da agricultura familiar sempre foi comercializar o seu produto, vender, seja no mercado privado, seja no mercado institucional. E por muito tempo esse mercado institucional ele não funcionava. Ele existia, mas ele não funcionava para o agricultor familiar. O agricultor familiar ele nem tinha conhecimento do mercado institucional, né? Então, foi aos poucos, com muito trabalho, com muitas parcerias, e isso não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo, que esse conhecimento foi se tornando cada vez mais presente para esses agricultores. E, com isso, eles começam a pressionar um pouco mais. E aí você tem o PA, que é esse programa que foi instituído em 2003, né, que também adquire produtos da agricultura familiar, fundamentalmente, e aí ele tem algumas modalidades, né? Então, qual é o objetivo? Promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Compra produtos diretamente de agricultores familiares sem necessidade de licitação, porque com a licitação, isso é uma barreira para os agricultores, né? Essa burocracia, todo o processo burocrático, ele sempre traz muita dificuldade e acaba afastando, inibindo, né, os agricultores, principalmente os indígenas, né, e os quilombolas,
de fazer parte desse processo, porque eles não conseguem, muitas vezes, lidar com a burocracia e a assistência técnica não chega até eles. E quando chega, né, é deficitária. Pode voltar um pouquinho, Deise. Aqui, então, sem necessidade de licitação, né? E os distribui para populações em situação de vulnerabilidade social, escolas e instituições sociais. Tem algumas modalidades, né, dentro desse programa, que é a compra com doação simultânea, um PA leite, que você faz especificamente para aquisição de leite, compra direta do agricultor, compra institucional, aí via prefeituras, né? Então, Conab, prefeitura, e apoio à formação de estoque. Por exemplo, dentro do PA, um agricultor que trabalha com fruto nativo, isso já aconteceu aqui no estado, com os grupos que a gente participa, trabalha com cumbaru, não tinha estoque. O que ela faz? Ela pega um PA estoque, ela recebe um recurso e ela pode fazer um estoque daquele fruto, que é sazonal e que ela só vai ter a colheita num período do ano. E aí esse é o único que precisa ser devolvido para o governo, né? Os outros você não devolve, mas o PA estoque, ele é devolvido, uma parte, né, do montante que você pega, tá? E depois nós temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né, que oferece crédito. Crédito é outra dificuldade para a agricultura familiar. Pouquíssimos empreendimentos, agricultores pegam crédito. Por quê? Eles têm medo de não conseguir, né, até porque já aconteceu muito, de não conseguir dar conta, né, de pagar esse recurso que ele solicita. Então, o PRONAF existe, né, para a agricultura familiar, tem um juro baixíssimo, né, boas condições, mas ainda é um limite, o acesso ao crédito. Isso também vem sendo trabalhado, a gente tem discutido, e também tem mudado um pouco essa política no sentido de favorecer os agricultores familiares a acessar mais crédito. Aí tem o Plano Safra da Agricultura Familiar, né, que é um conjunto de ações e financiamentos voltados especificamente para a agricultura familiar, com crédito para custeio, investimento e comercialização da produção. Então, a gente vê que você tem, institucionalmente, várias leis, programas, né? Aí você pode perguntar, e por que não avança, né? Por que ainda tem tantos desafios? Porque, do outro lado, você tem ainda uma assistência técnica muito deficitária, né? Então, muitos dos agricultores até já tentaram, né, via associação, cooperativa, ou mesmo individualmente, fazer, por exemplo, um plano safra, fazer um PRONAF, porque o PRONAF você também tem PRONAF Agrofloresta, PRONAF Agroindústria, PRONAF Mulher. Então, você tem várias categorias que esses grupos, essa agricultura familiar, pode estar solicitando. E já eu conheço casos onde a pessoa sabia o que queria fazer um PRONAF Mulher, leva para a proposta para que consiga, e não é aprovado, não consegue aprovar por conta de pura burocracia, assim, documento, questão do banco, né, que tem problema financeiro. Então, são desafios que eles estão muito presentes para que o agricultor familiar acesse, né, os programas e políticas públicas que são para favorecer e fortalecer a ação da agricultura familiar, tá? Então, esses aqui são algumas das leis e programas que estão para contribuir com o acesso e o fortalecimento da agricultura familiar, tanto para a produção quanto para a comercialização dos seus produtos. Pode passar, Deise. Meire, se tiver pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? E também os próprios alunos acadêmicos que estão aí, se quiser interromper, também pode ficar à vontade. Ok, obrigada. Aqui no estado, né, não só no estado, mas do PA, hoje você tem o PA indígena, né,
que ele volta especificamente para a aquisição de produtos indígenas, né? E isso, pode usar o chat, de produtos indígenas, tanto para a compra deles, quanto para entregar esses produtos para outras comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade, né? Então, o PA indígena, voltado para os povos indígenas, abrange 12 estados. O PA indígena valoriza a produção dos povos originários, respeitando seus saberes e garantindo o acesso à renda e segurança alimentar. Essa foto aqui, ela foi uma produção de pães realizada pelo grupo da aldeia Brejão, em Uaque, né? Então, eles têm uma agroindústria lá, nessa aldeia, trabalham com frutos nativos e produzem pães, biscoitos, e essa produção aqui, então, eles venderam nesse PA indígena para atender uma outra comunidade indígena, que é a aldeia Água Branca, dentro do mesmo território indígena de Niuaque, né? Então, ou seja, uma comunidade indígena ofertando um produto seu para outra comunidade ali, né? Gerando renda e segurança alimentar. Graças ao quê? Graças a um programa, né, que está voltado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Ok? Não, é isso, pode passar. Aí, ainda falando um pouquinho sobre ferramentas, políticas, né? Uma ferramenta que não é uma lei ainda, e nem é um programa, acho que não, né, Deise, ainda não podemos chamar de um programa, né? Mas eu acredito que talvez possa se tornar, que é o Catrapovos, né? Eu, particularmente, tenho dito que tenho visto, né, nessa proposta do Catrapovos, que é essa mesa de diálogos permanente. Na verdade, o que é uma mesa de diálogo permanente? É um fórum, né? Um fórum de debate que reúne pessoas tanto da sociedade civil quanto de governo, para discutir exatamente essas ações de acesso, de segurança alimentar, de acesso das comunidades ao mercado institucional, né? E o Catrapovos, ele trabalha especificamente com isso, essa mesa permanente de diálogo, tentar pensar junto todas essas questões, esses desafios, as necessidades, a compreensão da lei, como é que essa comunidade indígena e populações tradicionais de modo geral conseguem acessar esses mercados e que estão aí, né, esses programas que foram criados para eles e que muitas vezes eles não conseguem participar por conta da falta de assistência técnica, orientação, conhecimento da própria lei. Então, ferramentas como a Catrapovos, elas favorecem que essa informação chegue até o agricultor, chegue até aquela comunidade indígena, até aquela comunidade quilombola, e por isso que eu acredito e tenho visto que a partir do diálogo, não sei se a Deise percebe da mesma forma, mas a partir do diálogo que tem sido estabelecido, a gente tem percebido mudanças aqui no Estado, né? Avanços, assim, consegue perceber maior participação e, mais que isso, o conhecimento daquilo que existe, né, e que está disponível para essas comunidades. Isso mesmo. Lembrando só que é uma comissão, uma mesa, né, que é vinculada ao Ministério Público Federal, né? Não, isso, eu vou colocar ali, né? Vou colocar como é que ela surgiu. Pode passar, Deise. Aqui, essa mesa, a Catrapovos, ela surgiu a partir de uma experiência na Amazônia, a Catrapoa, né? Que em 2017 eles publicaram uma nota técnica, né? Trabalhando essa questão do acesso da comunidade indígena, especificamente, ao mercado institucional. Como é que eles poderiam colocar os produtos da comunidade indígena na alimentação escolar dentro das próprias aldeias, né? Então, a partir disso, dessa experiência na Amazônia, da Catrapoa, que surge o Catrapovos Brasil, tá? Então, o que é, né? A mesa de diálogos permanente Catrapovos Brasil
foi instituída pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal em 2021, para fomentar a adoção da alimentação tradicional em escolas indígenas, quilombolas e de comunidades ribeirinhas, extrativistas, caiçaras, entre outros, em todo o país. O grupo é composto por representantes de órgãos públicos, da sociedade civil, que discute os entraves, desafios e formas de valorizar as compras públicas, né, da produção da comunidade indígena e populações tradicionais, né, comunidades tradicionais. Então, é uma ferramenta que ela tem surtido, na minha avaliação, né, ainda que devagar, mas ela tem surtido um efeito porque ela aproxima e as comunidades vão se apropriando dessa ferramenta e das possibilidades que ela traz, né? Em junho de 2020, com base na nota técnica da Amazônia, lá do Catrapoa, né, que foi a 01/2017, essa 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal expediu a nota técnica número 3/2020, que estabelece o que essa nota técnica traz, que pode contribuir com esse acesso, né? Pode passar, Deise. O que basicamente eles trazem? Que a alimentação dos povos e comunidades tradicionais deve ser valorizada e respeitada pelas instituições sanitárias brasileiras, né? Porque é sempre, assim, uma das questões também que dificulta a participação de comunidades indígenas, mesmo nos assentamentos, a fornecer produtos minimamente processados ou processados para alimentação escolar, e a sua pouca estrutura, tipo de agroindústria, estrutura de armazenamento. Esses são ainda grandes desafios para essas comunidades. Então, você tem poucas comunidades que têm alguma organização social, tipo associação, cooperativa, ou mesmo grupos informais, que conseguem instituir, e que querem trabalhar com alimento minimamente processado, que conseguem ter uma agroindústria. Sabe o que é pensar numa agroindústria numa aldeia? Na lógica que a gente tem de agroindústria, que é um negócio grande, super, sabe? Com pé direito de 3 metros, tudo revestido, com mesas de inox. Isso é inviável, isso você não consegue. Você primeiro que está totalmente longe da realidade da comunidade indígena e da maioria das nossas comunidades tradicionais, né? Então, essa nota, ela traz um pouco dessa, de respeitar as práticas dessas comunidades, né, sem perder de vista a questão das boas práticas, do cuidado na produção do alimento, mas também sem fazer com que a nossa legislação sanitária impeça, né? Então, a nota técnica, ela traz um pouco de abertura nesse sentido, tá? Os padrões sanitários estatais servirão, em qualquer caso, de referência para a preparação, manipulação e armazenamento de alimentos respeitadas as peculiaridades tradicionais e os processos próprios de produção conforme sua cultura e costumes. Ou seja, a nota traz a questão de respeitar as práticas comunitárias dessas populações, as práticas na produção do alimento, né? Sem perder de vista todo o cuidado com a questão das boas práticas de produção, mas que não precisa ser numa estrutura, né, toda revestida com mesas de inox que está longe, né, da realidade. Pode passar, Deise. Os alimentos produzidos pelas populações tradicionais, à semelhança daqueles destinados ao consumo familiar, por exemplo, aquele que você faz na sua casa, Meire, são dispensados de registro, inspeção e fiscalização com base na legislação vigente. Você não tem uma Anvisa batendo na sua porta na hora que você está fazendo seu almoço, né? Para ver se você está seguindo as normas e coisas. Então, é nisso, a nota, ela compatibiliza a sua forma de produção em casa, a forma de produção das comunidades, às suas práticas culturais também, né? Então, ela tira todo esse peso da legislação sanitária com relação àquela produção local.
tá? Dessa forma, a nota compatibiliza a alimentação escolar aos hábitos alimentares dos diversos segmentos da população brasileira e seus meios de produção, a sua forma de fazer, como ele consegue produzir esse alimento, dialogando diretamente com a soberania e segurança alimentar e nutricional de povos e comunidades tradicionais. Então, a nota ela está totalmente voltada para favorecer essa prática nas comunidades. Meire, quer perguntar? Assim, até porque você comentou que geralmente esses alimentos também, eles vão ser vendidos, consumidos no local praticamente, né? As notas técnicas, isso que você trouxe, importante, para que vocês entendam. Toda essa proposta aqui é para que o alimento produzido na aldeia fique para as escolas da aldeia, tá? Tanto é que hoje, para um agricultor familiar comercializar o seu produto, ele precisa ter o CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, que era a antiga DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, com essa nota e outras legislações que já trazem isso, essas comunidades elas ficam isentas dessa CAF, pode usar só o NIS, o número do NIS, quando o produto for produzido ali e fornecido para as escolas locais, tá? E ela não vai sair dali para a estrada, ela não vai para outro município, ela não vai... Então, a nota é específica, ela trabalha para pensar nessa lógica local, tá? Produção e consumo local, tá? Pode passar, Deise? Aí, tudo isso, a Catrapovos, ele tem todo um material, né, é bem interessante, depois você posso até colocar aqui no chat, né, tá no Guia Alimentar, então você consegue entender um pouco mais, e eu acho de uma riqueza isso aqui, porque você consegue fazer um diálogo e sensibilizar, e todo o nosso trabalho hoje, do SECANI, principalmente nessa etapa, está de sensibilizar gestores, né, para isso. Não é fácil. A própria assistência oficial reage um pouco, porque a gente entende que há uma preocupação, né, assim, mas e a segurança desse alimento? Como é que isso vai ser feito, né? Mas você não pode permitir que isso seja um impedimento para que essas... Então, como é que a gente vai pensar como isso favorece a comunidade, favorece esses trabalhadores da agricultura familiar com políticas como essa, no sentido de não inviabilizar, entende? Mas como é que a gente vai fazer com que vamos sanar essas dificuldades e fazer com que isso aqui passe a ser uma realidade? Então, esse é o papel muito que o SECANI vem fazendo, nessa sensibilização, nesse diálogo direto com todos os agentes envolvidos nessa cadeia PNAE, né? E, Dani, só também, uma das coisas que eu passei, né, essas políticas, eu passei, né, em aula, para os alunos, e uma das coisas que está mesmo na própria política aí da alimentação escolar é sobre a cultura, né? A valorização, o respeito cultural, né? O saber local, né? Eu comentava isso com os alunos, né? Então, há uma diferença muito grande, e eu falava de outras regiões até, mas agora, olha que interessante, a gente está falando da nossa própria região. No nosso estado, aqui a gente está fazendo todo esse trabalho, tá? Só complementando também, né, quando a gente fala, né, do atendimento a essas especificidades culturais, né, o quanto é importante a gente conhecer para quem a gente está fazendo, né, aquela alimentação escolar, né? Então, isso é muito importante, né, que a gente tem também tentado trabalhar, né? O nutricionista é quem vai lá e prepara o cardápio, mas ele precisa, né, conhecer essas pessoas, né? Hoje, quando a gente fala em povos indígenas, né, no Brasil a gente tem mais de 300 diferentes povos, né, aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos 8, 9, né, se a gente contar algumas outras etnias, né, mesmo que em número menor, mas que vivem aqui, né, e que têm trajetórias históricas, culturais, sociais, né, cultura e padrão alimentar muito distinto entre si, né?
Então, o nosso território é muito diverso, né? E aí a gente pode ir muito além, né? Não só indígenas, mas outros povos, né? Que tem quilombolas mesmo, tem toda, né? Uma Exatamente. tradição alimentar também. Exatamente. Então, o programa ele busca muito isso, né? Então, é sempre foco, né? As ações de tentar trabalhar, né? Voltar para esse respeito, né? Essa diversidade cultural, né? Dos povos, né? E aí, só assim, como realizar a aquisição dos produtos com base na nota técnica, né, nessa 30/2020, que eu acho que, assim, sempre eu percebo que a gente vem fazendo isso, né, como que vamos fazer que isso aconteça, como realizar essa aquisição? É promover o diálogo local, que é uma coisa que a gente está fazendo muito no SECANI, né, que é para divulgar a nota técnica, é mostrar que existe, porque, olha, nós fizemos os encontros, e as poucas, para não dizer ninguém, conhecia a nota técnica, conhecia Catrapós. E ele já está aqui no Estado, já foi instituído aqui no Estado há uns 3 anos, acho que foi 2022 que ele foi instituído aqui, ou final de 2021. Essa mesa permanente de diálogos, né? O Catrapovos MS, ele já foi criado no final de 2022, se eu não me engano. E ele não conseguiu avançar. Agora, nesses últimos, acho que 2 anos, né, Deise? Ele tem conseguido chegar mais às comunidades. Então, a forma de chegar e de tornar conhecida é divulgar a nota técnica, né? Planejar ações necessárias para viabilizar a aquisição dos produtos com base neste documento, sabe? E aí não basta só o agricultor saber que tem, o prefeito tem que saber que isso existe, o secretário de educação tem que saber que isso existe, a nutricionista que está lá tem que saber que essa nota existe, que a Catrapós existe, que ela favorece essa compra, essa aquisição, né? E como? Por meio de reuniões, né? Ficou muito curtinho, Deise. Por meio de reuniões e oficinas entre gestores, né? Relacionados às compras públicas, às secretarias de educação, de produção, setor de compras, entre outros. Povos, as comunidades tradicionais e suas organizações, suas instituições, né? Governo e sociedade civil em geral. Então, e que é o que a gente vem fazendo, isso há muitos anos, né? Agora, fazendo sempre essa sensibilização, mostrando sempre para essas comunidades que elas têm direito a esse mercado, a esse espaço, a essa comercialização, né? Sair desse desafio, tornar público seus produtos, o que eu tenho para vender, a nutricionista precisa saber disso para ela fazer o cardápio, porque nas chamadas públicas municipais e estadual, ela tem que sair com produtos que tem na região. Você não pode colocar uma chamada pública, é isso que a gente vem discutindo e trabalhando, você não pode colocar numa chamada pública no município lá de Aniuaque, pera, sabe? Maçã, não são produtos daquele município que estão ali. Você vai estar favorecendo um fornecedor externo em detrimento de um fornecedor local, que tem banana, que tem laranja, que tem abacaxi, que tem maracujá, entende? Que tem caju, que tem manga, né? E aí você vai pegar pera que nem é do hábito alimentar dessa comunidade, né? Então, a chamada pública, ela precisa estar de acordo com a realidade local. E quem que vai fazer essa passagem aí? São as nutricionistas, os conselhos, todo mundo nesse diálogo entendendo, junto com os agricultores, que esse produto tem aqui. A gente, em processos anteriores e projetos anteriores, inclusive, nós tivemos o programa PECSOL aqui no Estado, que é um programa de formação para cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, que discutiu muito isso, inclusive conseguiu avançar na medida que a gente, com reuniões com secretarias municipais, com a Quali, com a Suali, né, mostrar que tinham produtos locais que não estavam nas chamadas públicas por desconhecimento do gestor, né? Então, todo esse trabalho para que esses produtos entrem na chamada pública, tá? Porque isso gera renda,
gera segurança alimentar para a comunidade, é um produto que está ali, é muito mais econômico você comprar produto local do que você trazer produto de São Paulo, trazer de outros estados, né? Então, você gera uma série de benefícios adquirindo produto local. Pode passar, Deise. Essa aqui, só para, né, para finalizar um pouco essa... O Secane e o Catrapovos, em 2024, no Agrecol, Meire, que você participou, a gente teve, no dia 5/12, uma reunião com Catrapovos e Secane, onde firmou uma parceria, né, com o Secane e Catrapovos. Desde então, a gente tem feito mais ações conjuntas, né? Em março desse ano, teve um encontro de Catrapovos, né, com vários agentes realizado em parceria com Secane, FMS, Catrapovos, mas foi uma realização muito do Secane junto, né, e outros parceiros, como Semadesp, outros grupos. A gente teve um encontro e onde também discutindo toda essa questão do acesso, da alimentação escolar, né, e do fortalecimento dessas comunidades. Então, nesse dia 5, a gente firmou, né, desde essa parceria com a Catrapovos, Secane e Catrapovos, e que tem dado, assim, uns frutos, eu acredito, que bem bacana. Você quer falar um pouquinho desde o encontro de março? Eu não trouxe nenhuma imagem aqui sobre o encontro do Catrapovos Secane. Não, Rosane, eu acho que é só reforçar a importância, né, disso, né, e o que a Rosane falou antes, né, que embora essa nota técnica, essa orientação, ela já exista há um tempo, né, nós que começamos a difundi-la, né, Rosane, junto com os povos, né, porque a gente ia nas prefeituras e ninguém sabia que isso existia, né, inclusive a gente teve alguns embates, né, porque as pessoas... Resistência, né? Resistência. Isso, resistência, né? No sentido de que, não, mas como assim, né? Então, por isso que é importante vocês ouvirem isso, né? Porque isso já está, de certa forma, ali na cabeça de vocês, que isso existe, isso é possível, isso é legal, né? Porque uma grande preocupação sempre dos municípios, e a gente entende isso com certeza, né? Fazer dentro da legalidade, né? Então, isso é legal, isso legal, isso não está burlando nada. Exatamente. Né? E o quanto quem trabalha com extensão rural, né? O quanto é importante estar alinhado com isso, né? Porque muitas vezes são essas pessoas que vão lá fazer o contato com o produtor, né? Que pode levar a informação correta, né? Que pode auxiliar nesse processo, né? E a gente ainda precisa avançar muito, né, Rosane, com relação a essas questões. Né? A gente ainda precisa convencer gente do nosso lado. Tem isso também. Pode passar, Deise. Aí aqui, vamos entrar um pouquinho, ali foi um pouco mais do que tem de legislação, do que tem de ferramentas, de programas que pode estar contribuindo, né, com esse acesso, com esse fortalecimento, com essa inserção, esse fomento, são tudo políticas que fomentam a inserção dos produtos da agricultura familiar, né, na alimentação escolar, no mercado institucional. Mas a gente não trabalha só visando o mercado institucional, mas também mercado privado, outras, né, tudo que possa gerar renda para essas comunidades, dinâmica econômica nas comunidades, e também levar o seu produto para que todos tenham acesso a um produto saudável, né, de qualidade, bom, né, para a nossa alimentação. Então, agora aqui um pouquinho das ações do Secane para o fortalecimento da agricultura familiar, né? Então, a Deise até já colocou isso aqui lá no início, na apresentação, quando ela fala do produto 2, né, que são capacitações para agroindustrialização de produtos nativos do Pantanal e Cerrado, porque em 2022, 2023, no primeiro plano de trabalho, que a gente chama também de primeiro projeto do Secane, né, depois que o Secane foi instituído na UFMS, que nós optamos por esses 3 municípios, por quê? Porque nesse tem uma presença indígena significativa em Niuaque, Aquidauana e Miranda, né? São, tirando Dourados,
aqui Dauana e Miranda são os municípios que mais têm a presença indígena, né? Principalmente a Terena. Então, a gente optou por trabalhar com esses grupos e esses municípios, porque eles já vinham, alguns já tinham um trabalho com frutos nativos, né? E o projeto, nesse período, nessa etapa, ele estava focado também num levantamento de frutos nativos, no uso desses frutos que estão presentes nas aldeias, e que são da base alimentar também, porque essas comunidades já utilizavam desses frutos lá atrás, perderam um pouco desse hábito, né, por conta das modernidades todas, que chegam nas aldeias também, claro, e a gente vai fazendo todo um trabalho de resgate desses frutos, porque eles são nativos, estão nessas aldeias e são fontes ricas de alimentos, de nutrientes, de vitaminas, né, de minerais, tudo, e podem e devem estar na alimentação escolar, né? E aí, então, nós fizemos, em 2022, 2023, todo esse trabalho de levantamento, de sensibilização, e também de mostrar o SECANI para essas comunidades que o projeto estava iniciando, né? E depois, 2024, 2025, o fomento, propriamente, a inserção de produtos da agricultura familiar indígena na alimentação escolar, que aí a gente vem aprofundando esse debate junto a gestores, né, às comunidades, porque não adianta você fazer a discussão e ter toda uma informação junto com o gestor, com os outros demais agentes, e não ter nenhum trabalho com a comunidade, ou o contrário, só trabalhar com a comunidade e não ter nenhum trabalho para fazer esse encontro, promover esse encontro. Então, em 2024, 2025, a gente está trabalhando nessas ações, tá? Pode passar, Deise. O que já realizamos, né, 2022, 2023, então a gente teve, agora eu vou falar rapidamente das ações que a gente fez mesmo. Foram 11 oficinas de produção de alimentos com frutos nativos. Nessas oficinas a gente desenvolveu, o que é oficina? É aquela reunião de trabalho, né, para produzir, para desenvolver, pode chamar de oficina, pode chamar de curso, mas a gente teve tanto oficinas quanto teve cursos propriamente, né? Então, a gente realizou 11 oficinas, isso em 2022, 2023, de produção de produtos a partir desses frutos nativos, tá? São farinhas, biscoitos, geleias, tortas, bolos, pães, né? Atingindo 8 aldeias e cerca de 100 pessoas nesse período, né? Principalmente em 2022 e início de 2023 foi quando a gente foi encerrando essas ações. Então, foram realizados levantamento de frutos nativos presentes nas aldeias e territórios indígenas, foram 19 espécies de frutos nativos e 29 outras espécies de vegetais cultivados dentro das aldeias, né? Então, você tem aí, e esses 19 espécies são os mais comuns, né? São aqueles que eles já têm conhecimento, a gente sabe que existem outros frutos nativos nessas comunidades, ou não tem uso pela comunidade, ou ainda são mais desconhecidos, né? Mas essas 19 espécies são espécies que estão mais na sua dieta, que eles já fazem algum uso de comercialização, né? Mas geralmente na forma in natura, não passa por processamento. E o projeto, então, ele fez todo um trabalho de oficinas para você processar e desenvolver produtos. Foram 5 cursos que abordavam a biodiversidade do MS, como a colheita e pós-colheita, porque não basta fazer uma colheita do fruto. O que eu faço com ele depois que eu faço a colheita? Como é que eu armazeno, como é que eu transporto, como é que eu beneficio, né? Então, esses foram cursos específicos e foram realizados, um em cada aldeia, né? Tratando exatamente isso, todo o processo que você faz com esse fruto colhido e esse processamento que você precisa fazer e como fazer, tá? Atingindo 6 aldeias indígenas e cerca de 75 pessoas. Todas essas oficinas e cursos são realizados dentro das aldeias, dentro das condições que eles têm, até porque o que nós queremos é que eles visualizem que é possível produzir alimento saudável, de qualidade, com segurança, né, com práticas simples,
de cuidado, de higiene, né? Então, mas para isso precisa ter conhecimento e orientação, né? Assistência técnica para isso. E até, Rosane, é até uma forma de vocês ajudarem a entrar a popularização aí Sim. da nota, né? Da nota, daquilo que existe na comunidade, porque muitas vezes a própria comunidade não conhece. Uns conhecem um pouco mais do que ele tem ali de fruto, né? Mas ele não sabe, às vezes, o uso, ou não sabe que esse fruto tem mercado. Você pode transformar ele num alimento, sabe? Então, o trabalho todo é no sentido de mostrar que esse potencial que está lá pode ser uma fonte de alimento e de geração de renda, tá? E de manutenção dessa biodiversidade, porque quando ele começa a gerar renda a partir de um pé de planta, lá de cumbaru, de jatobá, de piqui, ele não vai mais derrubar essa planta, embora isso seja menos, né? Nas aldeias existe, nas populações, de modo geral, existe um cuidado maior com essas espécies, porque elas estão na base da alimentação deles também, né? Mas, quando gera renda, faz com que o cuidado seja melhor, sabe? Pode passar. Aqui são os principais frutos, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês conhecem, se algum dos alunos que estão aí conhece, cumbaru, jatobá, buriti, piqui, bocaiúva, né? Então, esses produtos eles já estão no mercado. Essas embalagens que vocês estão vendo já são de grupos que produzem já desenvolvem farinhas, castanha, castanha do cerrado, que é o cumbaru, né? Castanha de bocaiúva, ou macaúba, que alguns conhecem por macaúba. Então, são frutos nativos que estão presentes nessas aldeias, que estão naquelas 19 espécies e que já são produtos, e não só das comunidades indígenas, mas nos assentamentos, né, que vem já num trabalho de desenvolvimento de produtos a partir desses frutos, né, e que estão acessando o mercado, e que há hoje um apelo, né, por pessoas que são vegetarianas, e pessoas que querem uma alimentação diferenciada, que valorizam produtos da natureza. Então, é uma forma de você também agregar, né? E transformar esses frutos em produtos que consigam chegar numa prateleira de mercado, né? É uma forma também de você levar o conhecimento da biodiversidade que existe no seu estado, né? E gerar renda para essas comunidades. Então, esses aqui são os principais frutos que os nossos grupos usam e que já desenvolvem esses produtos que estão aqui, tá? Eu só falando a minha experiência, né, que eu participei do evento de vocês lá no final do ano passado, e teve, os coffee breaks eram feitos, né, com os produtos, e assim, bolos, biscoitos, sucos, né? Muito gostosos todos, assim, eu fiquei maravilhada, assim, com a riqueza mesmo, né, e daí não é só uma riqueza de diversidade mesmo, é uma riqueza de nutrientes. De nutrientes, exatamente. Pode passar, Deise. E aqui, alguns produtos envolvidos, né, então, durante essas oficinas, foram desenvolvidos geleias de bocaiúva, de jatobá, tamarindo, manga, goiaba, mangaba, que é um outro fruto comum nas aldeias, farinhas, né, desses frutos. Então, vários produtos que foram desenvolvidos nessas aldeias, que o grupo conhecia o fruto, mas não sabia ainda como fazer uma farinha, não sabia como fazer uma castanha, né, ou um produto a partir dele, né, como um pão, um biscoito, uma torta, um suco, uma geleia. Então, esses produtos que podem estar na alimentação escolar. E hoje, algumas dessas aldeias já entregam esses pães enriquecidos com frutos nativos para a merenda escolar no PNAE e no PA também, para outros públicos, né? Mas no PNAE você já tem a linha Aquidauana, uma associação de mulheres indígenas lá da aldeia Mbiruçu, que a gente trabalha, que está no Secane, elas estão entregando pães tanto para dentro da aldeia quanto para as escolas do município de Aquidauana, já pães enriquecidos com esses frutos, que inclusive os pães enriquecidos são,
agrega um valor, se eu não me engano, de 30% a mais no valor do pão normal, né? Então, um pão enriquecido, ele tem um valor melhor no mercado institucional, tá? Continuando, né, as capacitações para agroindustrialização, então, você transformar, ajudar que essas comunidades transformem seus frutos em produtos, né, em alimento. Aí aqui você pode ver, tá fazendo a oficina lá fora, mas todo mundo paramentadinho, arrumadinho, sabendo que precisa cuidar das boas práticas, né? E aí os produtos. Esse aqui foi na aldeia Córrego Seco, em Aquidauana. Pode passar, Deise. Ainda sobre os cursos, né? Aqui foi na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. Então, essas oficinas de produção, elas foram feitas em todas as aldeias, e os cursos, né, de boas práticas, sobre o bioma, sobre os frutos, sobre colheita, também foram feitos em dias distintos em todas as aldeias, tá? Pode passar, Deise. Aqui na aldeia em Biruçu, então, lá, então, esse grupo de mulheres aqui, elas que estão fornecendo pão enriquecido, e agora não mais só elas, mas na aldeia Bananal já tem outro grupo, que também está em Taunay, que também já está entregando pães enriquecidos para alimentação escolar, tanto da aldeia quanto de outras escolas, estão entregando para a PA também, tá? Então, isso tudo tem um movimento muito interessante acontecendo, o uso dos frutos, da transformação e da chegada desses produtos na alimentação escolar. Ainda é pouco, é muito pouco, perto das possibilidades que tem, mas a gente percebe que já tem um avanço e que cada vez mais a curiosidade, o interesse, né? Então, agora eu acho que a gente tem mais que convencer um pouco o gestor sobre isso, né? De colocar esses produtos na sua chamada pública, mas para isso ele também tem que conhecer que é possível, que existe e que está ali, que é um produto rico, né? Mas ele também precisa ter a sensibilidade de querer fazer isso, né? E a gente tem encontrado gestores mais favoráveis, menos favoráveis, mas é um processo. Pode passar, Deise. Aqui na aldeia La Lima, em Miranda, né? Essa aldeia aqui, são 3 mil hectares, 1.600 famílias, né, que moram na aldeia La Lima. Então, muita gente, tem muitos estudantes nessas aldeias, e então o trabalho é que esse alimento chegue. Tem escolas de ensino médio, né, na La Lima mesmo, escolas de ensino médio onde a gente fez a oficina, escolas, uma abertura sempre muito acolhedora, sempre recebe muito bem o projeto, né, todas elas sempre se colocam muito à disposição. Pode passar, Deise. Aqui na aldeia Brejão, em Niuaque, lá na terra indígena de Niuaque, são 4 aldeias, né? E aqui eles têm uma estrutura, é uma das aldeias que tem a melhor estrutura de produção de agroindústria. Eles têm uma agroindústria bem montada, eles têm uma sede da agroindústria bem construída, né? E eles estão experimentando muitos projetos, fizeram PAA, né, e fornecer aqueles pães daquela primeira foto que eu mostrei lá para vocês, eles produziram ali e forneceram para o nosso encontro de CAIS de Niuaque, agora eles forneceram 120 pãezinhos enriquecidos, né, para o encontro. Então, assim, é uma série de... E tem uma estrutura boa, né, eles já conseguem atender, produzindo ali, acho que até está meio... Podia estar melhor ainda, ocupado, trabalhando, porque a estrutura é boa, eles têm muitos equipamentos. Então, na aldeia Brejão, em Niuaque. Pode passar, não pode passar. Aqui, esse foi um curso, foram 2 cursos. Esse aqui foi para merendeiras, né? Que é um curso de higiene e manipulação de alimentos. Foi feito só para o grupo de Taunay, para as merendeiras de Taunay, e para esse complexo aqui, agroextrativista, que é essa agroindústria que eu falei, na aldeia Brejão, né? Então, foram os 2 cursos específicos para merendeiras, que a gente também tem muito, porque se a merendeira não gostar do produto, se a merendeira não conhecer, ela também reage aos produtos, então ela precisa saber que esses frutos, que esses produtos
podem estar, sim, na merenda escolar. Então, os cursos são também para divulgar os frutos, mas para capacitá-las, né, na manipulação e higiene desse processo. Pode passar, Denise. Isso ali foi 2022, 2023, tá, pessoal? Então, aquelas oficinas, os cursos, né? Foi onde a gente sensibilizou as próprias comunidades sobre o Secane, apresentando o Secane. Dani, eu vou deixar ali na tela, eu vou sair um minutinho, que eu vou precisar ir no banheiro, enquanto você fica falando aí, tá? Tudo bem. Rapidinho, porque não, eu preciso. Não, deixa aqui que aí eu vou, tá? Pode ir lá, gente, tranquilo. Enquanto isso, a Meire me faz umas perguntas, os meninos aí me fazem umas perguntas. Aqui, pessoal, então aquele processo todo foi 2022, 2023, então ali foi assim, sensibilizando, mostrando que o Secane existe, que está aí, tanto para as comunidades quanto para os gestores, fazendo o levantamento de produto, no caso dos frutos nativos, né? Vendo quem que já tinha uma estrutura que podia estar produzindo, quem que tinha interesse, porque não basta a gente também, nós não vamos chegar numa comunidade que não tem menor interesse disso e querer empurrar isso, não, é sempre, por isso que são sempre já comunidades que já têm um trabalho, que já têm um interesse, né, aí isso vai passando, de boca a boca, chega na outra comunidade, chega na outra aldeia, então pode despertar interesse, mas a gente nunca impõe o projeto, coisa, né? Então, são esses contatos, onde acontece o projeto, já são grupos que já tinham ações antes, ou comigo, ou com a Universidade Federal, né? Já tinham projetos, já são grupos conhecidos, então a gente vai chegando sempre com aquilo, com as novidades que podem estar contribuindo para fortalecer aquela comunidade, aquela agroindústria, aquela associação, aquela cooperativa, tá? Então, nunca chegar com a nossa, não, agora vocês vão fazer isso, não. É sempre o que nós temos isso, é possível, tem interesse? Então, nesse diálogo sempre, tá? Aí, agora, 2024, 2025, né? O foco já foi mais no fomento mesmo para o mercado. E no fomento, assim, na ação junto aos conselhos de alimentação escolar, que são os CAIs, às secretarias de educação, às nutricionistas e trazendo junto as comunidades para participar dos encontros e tudo, né? Então, a gente teve reuniões de articulação com os conselhos de alimentação escolar de Aquidauana, Niuaque, Miranda e nas aldeias, né? Então, simultaneamente, vai num dia, faz a reunião com a Secretaria de Educação, com o prefeito, com o conselho, e no outro dia, ou às vezes até no mesmo dia, vai para a aldeia para fazer com eles a parte junto à comunidade, tá? Então, 2024 e 2025 foram essas, né, a gente está mais nesse fortalecimento dos conselhos de alimentação escolar e nessa aproximação com os gestores. Já voltei, tá? Sim, pode... Aí nós fizemos, então, essas reuniões e os encontros nos municípios com os atores do PNAE, né, com todos esses agentes que estão envolvidos, com foco na discussão da aquisição de alimentos, da agricultura familiar indígena e quilombola, e identificando os desafios. Então, nós realizamos, uma coisa foram as reuniões, as oficinas, esse aqui são encontros de um dia todo, né? Então, em novembro de 2024, a gente realizou o primeiro encontro em Aquidauana e chamou os municípios vizinhos, que foi Anastácio, fugiu aqui desde Aquidauana, Anastácio e Terenos, que participou desse encontro em novembro. Dani, só para te lembrar do tempo, porque 11 horas a sala fecha, tá? Então, temos 20 minutos. 20 minutos, tá? Bem rapidinho. Maria, então tem que ser rápido, porque ainda tem um monte de coisa. Vai lá, Deise. Aí a gente fez os encontros, depois em fevereiro a gente fez em Miranda, né? E agora, em abril, a gente fez em Niuaque. E para 2025 ainda temos Terenos e Jaraguari, ainda não temos data, porque iniciamos agora a articulação e o diálogo com esses dois municípios, né, que eles entraram no plano agora de 2025.
E aí a articulação são com os agricultores familiares indígenas, Secretaria de Educação, municípios circunvizinhos, esses do entorno, secretarias de produção e agricultura, os conselhos, tanto estadual quanto os municipais, Agraer, Secretaria de Educação, Catrapovos e Semadesp. Pode passar, Deise, vou acelerar. Aqui são as reuniões, né, em 2024, que a gente fez com os conselhos, então, tudo aqui é conselho, tá? Com a presença de parceiros como a Agraer, secretário de Educação, ó, aqui da UAN, UAC e Miranda. Pode passar. Aqui, como eu falei, a gente tem a reunião com os gestores e tem a reunião na comunidade, né? Falando da mesma coisa. Então, reunião nas aldeias, aldeia em Biruçunha aqui da UANA, aldeia La Lima em Miranda, Brejão em UAC e Buritizinho em Aquidauana, tá? E ainda teve mais Limão Verde, Córrego Seco, que não está aqui, mas teve também. Aí os encontros são aqui só para vocês, né, terem uma ideia. Então, esse aqui foi o encontro de Aquidauana, que reuniu Terence e Anastácio, os conselheiros, as nutricionistas, secretários de educação e os agricultores que vão fazer suas falas, dar seus depoimentos, fazer seus relatos das suas experiências, para fazer justamente esse encontro entre o gestor e os agricultores. Aqui foi Miranda, né, que juntou os municípios de Ladário e Corumbá, trazendo todas essas representações também. Sempre tem sido encontros muito ricos, com muito diálogo e com uma boa participação, tanto dos gestores, né, dos agentes envolvidos, como das comunidades. Tá? Pode passar, Deise. Esse foi o de Niuá, que foi o último que nós realizamos, né? Eram para ser encontros de 30 pessoas, os encontros têm sido de 60, esse mesmo tinha 60 pessoas, Miranda tinha 60 pessoas, então, são encontros que têm contribuído muito para essa, e aqui discute a nota técnica, aqui discute a visão do secretário, traz os desafios das comunidades, as comunidades vêm fazer o seu relato, né, traz toda a sua experiência, trazem os produtos, tem sempre um café com prosa, que é uma mesa, que nem aquela que você viu, Mary, com os produtos, com café, com suco, tudo com os frutos e produtos da agricultura familiar, fornecido pelos próprios que estão participando ali. Então, a ideia é sempre ir valorizando e mostrando que é possível, sim, você ter esses produtos, tá? Pode passar, Deise. Aqui, os principais produtos identificados, é uma lista de produtos, aqui só para vocês terem uma ideia, foi só na aldeia La Lima, né, que a gente levantou numa reunião com eles, todos os produtos e minimamente as quantidades. Isso, informação, assim, de boca mesmo, na reunião, né? Então, só para ter uma ideia de que existe produto, sabe? Agora, a gente tem que parar de pensar numa escala, mas e a escala? Mas aí, o próprio gestor, ele tem que ter uma saída para isso, entende? Porque você está falando de aldeia. É claro que a escala vai ser pequena, mas como é que faz isso de forma a contemplar, né? Pode passar, não vou me alongar, porque, né? Aí, para a gente saber também essa produção, a gente está fazendo um levantamento quantitativo e qualitativo dessa produção, né? Está fazendo nos territórios indígenas que estamos, Limão Verde, Taunay, né? Niuac, La Lima, nos municípios de Aquidauana, Niuac e Miranda, tá? Então, está fazendo o levantamento, não, pode passar desse, o levantamento com as escolas estaduais indígenas e os professores. Os alunos vão fazer as entrevistas, né, já estão fazendo nessas aldeias para a gente ter um resultado melhor sobre quais são os produtos e os quantitativos, tá? Aqui dos desafios, acho que eu já falei vários deles, né? Os principais desafios que a gente vai levantando nessas reuniões, a questão da infraestrutura, ausência de espaço adequado para armazenamento, pouca qualificação de mão de obra, né? Ainda precisa de muita qualificação, baixo índice de CAFs, que são os cadastros da agricultura familiar, porque aquilo que eu falei, para acessar o mercado institucional, precisa ter a CAF, Cadastro de Agricultura Familiar, mas, no caso da hipotécnica, eles estão liberados. Deixa eu pedir aqui, Ricardo, seu áudio está aberto. Não, 5 milímetros maior. Ricardo.
5 milímetros é meio centímetro. Tá. Enquanto ele fecha ali. Aí a necessidade de aumentar a organização das comunidades também, né? De forma associativa, cooperativa, carência de assistência técnica continuada, ausência de um diálogo permanente e focado, né, entre assistência técnica, os conselhos, nutricionistas, todos os agentes. Então, esses são alguns dos principais desafios que a gente vai levantando, né, e que levantou nesse trabalho. Pode passar, Deise. Aí, aqui já indo para a finalização, aqui é uma parceria do Secane com o projeto Quintais Produtivos, né? Eu coordeno esse projeto aqui no Estado. Ele é um projeto, é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, realizado aqui no Estado pela APOMES, que é a rede APOMES, que é a Associação dos Produtores de Orgânicos do Estado, e pela Unicafes, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que eu faço parte, já fiz vários trabalhos com eles também, né? Então, tem uma ação junto com a Unicafes também. E essas mulheres aqui são todas produtoras, né, das aldeias, Rola Lima, Santa Mônica e Terenos, Cidrolândia e Viema. Então, os quintais produtivos delas, pode passar, Deise. O que é os quintais produtivos, né? Então, o programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais foi criado pelo governo federal no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2023. O objetivo, promover a autonomia econômica das mulheres rurais mediante a estruturação de quintais produtivos. Aqui, pode passar, Deise, aqui os quintais produtivos, eles tanto pode ser a horta em volta da casa, como a própria agroindústria dessas mulheres, a associação que elas trabalham, o produto, entende? Então, não necessariamente quintal aqui, só a horta, tá? Aí o projeto, ele abrange 10 municípios e são 14 quintais. A gente está encerrando esse projeto, acabamos de ter o último seminário, semana passada, e foi um projeto muito rico, ele fortalece especificamente as organizações das mulheres ou o lote daquela mulher que está inscrita, tá? Pode passar. Aqui só, né, alguns dos quintais, Tereno, Cidrolândia, nas suas hortas, pode passar. Cooperando, uma cooperativa, Primavera, em Tereno, um sistema agroflorestal, é um sítio, né? Primavera é um sistema agroflorestal, esse é o quintal dela, todo é tocado pela Carline, né? Então, são 14, aqui eu só trouxe uns para ter uma ideia. Nesse projeto, pode passar, nesse projeto a gente entregou para cada um desses grupos algum kit, né? Daquele produto, aquele equipamento, aquele insumo, que ela podia estar contribuindo para fortalecer o quintal dela, né? Então, algumas pediram caixa d'água, mangueira de irrigação, tela, para fazer viveiro, para cercar galinheiro, né? Pode passar desse. Outras que trabalham com agroindústria pediram fogão, cilindro para pão, geladeira, mesa de inox, né? Então, forno. Então, são 14 kits, né? 14 quintais, 14 kits. Cada grupo desse solicitou um tipo de equipamento que pudesse estar contribuindo minimamente para fortalecer aquele quintal, aquele grupo. Pode passar desse. Esse aqui foram 14 quintais, né? Nesses 10 municípios. Aqui eu trouxe essa informação, pessoal, que é o Agroflorestar MS. É levando o carbono neutro até o pequeno agricultor. Esse é um programa, também é um projeto que está sendo desenvolvido já pela APOMES, pela rede APOMES, e em parceria com a Semadesc, tá? E o objetivo dele é fortalecer a ação da agricultura familiar, mas pensando a médio e longo prazo. O que é o programa Agroflorestar? O Rabobank, que é uma instituição financeira internacional do Canadá, e seus parceiros criaram o programa ACOR, para ajudar pequenos agricultores a entrar no mercado de carbono, que está se tornando cada vez mais comum e necessário. O programa lida com as questões burocráticas, ajudando os agricultores a medir, certificar e vender os créditos de carbono, que ganham com práticas agrícolas sustentáveis.
como sistemas agroflorestais e agro-silvopastoris. Então, o objetivo é pagar, né, esse carbono para esses agricultores. No Mato Grosso do Sul, juntamente com a Universidade Federal da Grande Dourados e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que é a SEMADESC, do MS, a Cooperapomes é ligada à Pomes, é a cooperativa da Pomes, ela que vai articular com esses agricultores, desenvolver uma proposta que visa beneficiar agricultores familiares, proporcionando-lhes a participação em programas de crédito de carbono por meio da implementação de sistemas agroflorestais. E aí pelo estado todo, né? Então, tem um recurso que vem do Rabobank, que é um banco, é uma instituição financeira, e do governo do estado, tá? O que o programa oferece? Assistência técnica, financiamento para aquisição de mudas, certificação internacional, medição da fixação de carbono e pagamento anual do carbono fixado. Esses aqui são os parceiros, a realização é da rede da Cooperapomes e da Pomes, com recursos do Rabobank e do governo do estado. Então, esse é um programa muito interessante, porque ele vai trabalhar com uma média de 1 hectare por agricultor que entrar no programa, ou meio hectare, 1 hectare, plantando frutíferas e espécies nativas. E ele tem a proposta de 25 anos, né? Então, não é um projeto para amanhã, é para 25 anos, é pensando a médio e longo prazo. Pode passar. É isso, corri um pouquinho aqui no final. Obrigado. A gente colocou ontem, conversando com a professora Raquel, Deise, aí ela me mandou essa foto, eu falei, nós vamos colocar essa foto? E ela falou, sim, é o caminho que falta percorrer. Aí é isso mesmo, né? A gente já percorreu um caminho bastante significativo, mas tem um horizonte todo pela frente, né? E muito a se fazer ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Muito obrigada pelo convite, Meire, espero que a gente possa ter contribuído. Obrigada a todos vocês que estão aí, e agradeço a Deise também por ter me convidado para estar aqui e participar desse projeto também. Obrigada. Obrigada. Gente, vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Pessoal aí? Expor aqui, eles são ruins de participação, que eu nunca vi. E aí, o que vocês entenderam? Vocês conheciam essa realidade, não? Vamos deixar para mim? Nossa, foi uma enxurrada de informações, de coisas... Muita coisa, né? Desculpa um pouco até, viu? Porque, assim... Não, imagina, eu acho que são oportunidades que a gente tem, né? Da gente conhecer, de conhecer todo esse trabalho, e eu acho, assim... são muitas coisas. Claro que muitas das coisas a gente conversa aqui em sala de aula, levei para eles em sala de aula, mas quando ouve, né, você falando aqui, Rosane, é muito diferente, né? Como que é a realidade. Vocês são as verdadeiras extensionistas mesmo, assim, né? Isso é toda a essência da extensão, né? E assim, só para... Aqui, ó, o pessoal falando, não conhecia, muito interessante conhecer o trabalho, show de bola, várias respostas aqui dos alunos. Eu acho que é um lado diferente da agricultura, né? É um lado da tradição, das comunidades, daquele olhar para o pequeno mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma grandiosidade tão grande, né? Quando a gente está falando, né, de alimentação escolar, de nutrição, de segurança alimentar, isso toma um outro patamar, né? É uma outra coisa. E, assim, eu vi em vários momentos, eu falo isso na disciplina, e vocês duas, né, falaram sobre isso, sobre o quão ainda é difícil essas políticas públicas saírem do papel e se tornar realidade, né? Então... chegarem para quem elas foram construídas, né, e pensadas. Exatamente. Porque, assim, a legislação e a política toda, né, as políticas todas são muito boas mesmo, né, e daí esse final aponta, né, que é muito difícil, né, e eu vejo que vocês conseguem, né, vocês têm um grupo grande, né, eu percebi que é grande,
mas que ainda é muito pequeno, né? Não consegue estar ali todo dia acompanhando, fazendo todo esse trabalho mais diário, né? E daí talvez é isso que falte mais, né? Meire, e assim, a gente vê muitos desafios, né, disso, né, de fato a política chegar e as pessoas conseguirem acessar, né, e burocracias, né, veja hoje, para fornecer, né, para alimentação escolar, né, embora tenha algumas facilidades, né, por exemplo, povos indígenas e quilombolas, mas a gente esbarra em várias questões burocráticas, sabe? Por exemplo, emitir nota fiscal, porque precisa ter a nota fiscal. Aí você precisa ter uma conta Gov.br ouro, né? Provavelmente vocês aqui muitos tenham, né? Ou já até enfrentaram dificuldades para conseguir ter. Né? Agora você imagina em territórios onde às vezes, o acesso à internet não é facilitado, onde muitas vezes você não tem o celular de última geração que vai conseguir fazer lá o reconhecimento facial, onde muitas vezes você chega, né, no município, na urbana, para solicitar ajuda e você não sabe nem onde ir solicitar essa ajuda, ou quando você chega, você não recebe a ajuda. Então, veja quantas barreiras, às vezes, acabam colocadas, né? Se chegue nessa política, que as pessoas consigam acessá-la, né? Então, é difícil, mas a gente segue na luta, né? A gente segue tentando sensibilizar, né? As pessoas, né? Os gestores, especialmente, né? Até os próprios nutricionistas, né? Porque aquilo que antes a Rosane falou, né? Que às vezes as pessoas, não, mas a escala de produção é baixa, não me atende. Eu já ouvi isso de nutricionista, né? Mas graças a Deus a gente tem outros, muitos também bons, né? E aí uma outra boa nutricionista respondeu a essa pessoa e disse: olha, tem como fazer sim, porque eu faço no meu município, né? Se o produtor só tem 30 quilos, né, de determinada fruta para entregar, eu vou servir em determinadas escolas, nas outras eu vou colocar outra, e depois eu vou revezando quando ele tiver novamente para me fornecer, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa, né, se sensibilizar, a gente precisa tentar entender o outro e saber sempre o que eu posso fazer a mais, sabe? Eu vejo muito isso. Eu acho que enquanto profissional, e aí isso serve para os futuros profissionais que aqui estão, né? A gente tem que olhar para a nossa realidade e ver o que eu posso fazer além. Fazer só aquilo que me foi concedido. Não, você tem que fazer isso, eu vou fazer só isso eu tenho que fazer. Não, gente, não funciona assim, né? A gente sempre tem que olhar para as necessidades do outro, né? Ver o que de fato eu posso fazer muita coisa, né? Então, depende de nós, né? A gente sempre costuma muito criticar governantes, políticos, a gente está sempre com a boca pronta. E precisa de crítica, precisa. Mas a gente também tem que olhar para o que nós estamos fazendo, né? Eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo o que realmente eu preciso fazer, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre refletir, né? Especialmente quando a gente fala dos... A contribuição de cada um, né? A contribuição, ir além daquilo, sabe? Do mínimo, ir além do mínimo, sabe? Nossa, a gente, assim, ouviríamos vocês, assim, por mais 2 horas, e vocês teriam assunto, né? Com certeza. Parabéns, viu, pela apresentação. Eu acho que a gente sai muito mais rico aqui dessa conversa. Infelizmente vai fechar aqui e eu concluo com esse agradecimento genuíno mesmo. Assim, eu estou muito feliz por ter proporcionado, né, essa experiência aqui para os alunos e tudo mais. Parabéns, gente, pelo trabalho e pela transmissão de todo esse conhecimento que foi aqui nessa manhã. Obrigada, gente. Eu vou passar a lista, pessoal, tá no chat, mas aí eu passo no grupo também. Aí vocês vão assinando enquanto não cai aqui. Obrigada, viu, Meire? Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada também. Só tenho a agradecer poder trazer um pouquinho dessa experiência e espero que ela inspire, né? Também os estudantes que estão aqui, Exatamente. Os profissionais, que inspire a olhar também para esse outro lado, né? Para essa outra realidade, que faz parte do mesmo contexto, só às vezes não é visível, né? Mas está ali, tá? Então, que ela possa inspirar todos vocês.